Olá, meu nome é Mariana Campos, eu sou aluna de Bioquímica da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o trabalho sobre espectrofotometria, cotação do instrumento e aplicação como método de avaliação da disciplina de métodos instrumentais de análise. Bom, eu escolhi dois aparelhos mais voltados para a minha área, que é Bioquímica e Biologia Molecular. São dois aparelhos bastante similares, eles só diferenciam em algumas funções e especificações técnicas que eu vou explicar mais adiante. O primeiro deles é o DS11, que é o nanoespectrofotômetro da Denovix. Ele é um espectrofotômetro para quantificação de proteínas, de peptídeos, DNA e RNA, que atua com microvolumes de 0,5 microlitros a 2 microlitros. Ele permite a transmissão de luz através de uma única gota da amostra, que é pipetada sobre a superfície de pipetagem, que é composta de ácido inox, quartzo e safira, e possui um caminho óptico autoajustável entre 0,02 mm a 0,5 mm. Ele atua com lâmpada de xenon nos comprimentos de onda de 190 a 840 nanômetros, ou seja, no veio no visível, e ele possui receptor CCD com limite de quantificação de 2 nanogramas por microlitro para DNA e 0,1 mg por mililitro para proteína. O ciclo de medição dele para cada amostra é de 4 segundos, ele é bastante rápido. E ele possui sistema operacional Android, que é basicamente um tablet acoplado ao espectrofotômetro. E para cada análise ele possui um aplicativo no sistema já pronto. Você também pode ajustar a sua análise, ele é maleável. E isso tira a necessidade de um computador, de um software externo para manipular o equipamento. Diminui custo e facilita o modo de operação do sistema, porque o sistema Android já é mais familiarizado com o usuário do que um software externo normalmente. Ele pode fazer quantificação de ácidos nucleicos, de proteínas, com absorvência de cultura de bactéria ou qualquer espectrometria no veio e no visível que você possa precisar fazer. O outro equipamento é o DS11 Plus, que é um nanoespectrofotômetro da Denovix, com basicamente todas as características que eu falei para o aparelho anterior. As diferenças entre eles são: o DS11 Plus ele tem um módulo para cubeta. Você pode acoplar cubetas de 10, 5, 2 e 1 mm de caminho óptico. Isso também interfere no volume da amostra que você coloca. A cubeta você pode colocar um volume maior ou menor na pipetagem mesmo, dependendo da sua amostra, sem necessidade de diluição ou de concentração também. E essa mudança de caminho óptico, ela melhora um pouco o limite de quantificação do receptor CCD dele, que para DNA vai para 0,4 nanogramas por microlitro, e para proteína continua o mesmo, 0,1 mg por mililitro, mas isso vai mais da metodologia de quantificação de proteína, que não é o caso desse trabalho. Bom, ele também possui um módulo de controle de temperatura acoplado à cubeta, que pode alcançar 37 a 45 graus Celsius. Isso é bom porque alguns ensaios, algumas amostras na bioquímica precisam muito de controle de temperatura. E esse espectrofotômetro tem, e é um ponto bem positivo nele. Fora isso, é basicamente a mesma coisa nos dois aparelhos. Eles têm conectividade Wi-Fi, internet e USB para transmissão de dados, tanto o DS11 quanto o DS11 Plus. E eles podem ser acoplados a um método de fluorimetria. Os dois podem ser. Nesse aqui, nessa foto, você pode ver esse pretinho aqui, ele já vem acoplado nele mesmo, o módulo fluorimétrico. Ou você pode comprar separado, que a empresa que eu cotei vende, que é da Denovix também. E o seu espectrofotômetro pode virar um fluorímetro também. Bom, eu fiz a cotação na Uniscience e vou falar um pouco mais sobre ela agora. A Uniscience é uma empresa brasileira que está há 33 anos atuando no mercado de análises e equipamentos. Eles fornecem mais equipamentos para bioquímica e para biologia molecular, mas equipamentos para outras áreas também, nada impede de olhar. E eles têm sede em São Paulo e em Miami. O telefone e os contatos deles estão todos aqui na tela, como vocês podem ver. E eu gostei bastante de negociar com eles, porque eles foram super solícitos, mesmo sendo estudante e não comprando nada. Agora, um pouco do funcionamento do aparelho, um vídeo que eu achei no catálogo que a moça mandou.
E ele ilustra bem o funcionamento do aparelho e tudo mais, resume bastante o que eu falei anteriormente. Como vocês podem ver, ele é bastante compacto, ele é um instrumento de bancada, ocupa pouco espaço no laboratório, o que um espectrofotômetro normalmente não faz. A interface dele é basicamente um tablet com o Android embutido, os aplicativos com a mesma interface que a gente conhece, o módulo para pipetagem da amostra e o da cubeta, que é do DS11 Plus, e a leitura da absorvância da amostra, que é feita em 4 segundos, bem rápido. E já te fornece o espectro bonitinho na tela para você analisar. E tem exportação de dados, que eu falei. Bem compacto, muito bonitinho. E é basicamente isso, o equipamento. Agora, indo ao que interessa, que é a cotação. O DS11, no catálogo da Uniscience, ele sai a $8.680 e o DS11 Plus sai a $10.570. Convertendo para reais, o DS11 custa R$ 28.470,40 e o DS11 Plus R$ 34.669,60. Para importação direta, o DS11 sai a R$ 34.164,48 e o DS11 Plus sai a R$ 41.603,52. No mercado nacional ele fica um pouco mais caro, tanto o DS11 quanto o DS11 Plus, e com o valor da economia entre o mercado nacional e a importação direta, você consegue comprar o módulo de fluorimetria que eu falei. Ou seja, a importação direta compensa mais do que comprar no mercado nacional. E comparando os dois aparelhos, tanto em valor quanto funcionalidade, eu recomendaria a compra do DS11 Plus, porque além dele ter as mesmas aplicações do DS11, ele tem a vantagem da leitura na microcubeta e da temperatura que eu falei também. E acoplando o método fluorimétrico dele, ele fica bastante completo para a área de bioquímica e de biologia molecular. Bom, quanto ao artigo de aplicação, eu escolhi este artigo, foi publicado na Nature Biotechnology, análise da expressão gênica substrato induzida de livrarias de metagenoma ambiental para isolamento de genes catabólicos. O que isso significa? Significa que eles querem isolar um gene catabólico, que é um gene que codifica uma enzima que faz catabolismo, a partir de livrarias de metagenoma, ou seja, a partir de uma variedade de metagenomas, usando a técnica de expressão substrato induzida. O objetivo do trabalho, então, era introduzir e otimizar o método de rastreio de expressão gênica substrato induzida, que é o Substrate Induced Gene Expression Screening, o SAGEX, porque existem outras técnicas de isolar um gene, mas elas são muito complexas. A importância dessa análise é que ela é baseada no conhecimento de que a expressão do gene catabólico é geralmente induzida pelo substrato e que em muitos casos eles são elementos regulatórios da expressão gênica. E esse controle é de grande interesse para experimentos tanto em bioquímica quanto em biologia molecular, porque ele pode ser aplicado em seleção de genes, seleção de clones, mapeamento genético, confirmação de clonagem de expressão, elucidação de mecanismos de controle de expressão e várias outras técnicas bioquímicas. Bom, mas o que o pessoal do artigo fez? Eles pegaram amostras de diversas bactérias, extraíram o genoma, digeriram e ligaram no vetor de expressão P18GFP, que é um vetor de expressão que tem um operon que codifica a GFP, que é uma proteína fluorescente. Com isso, eles criaram uma livraria metagenômica na cultura líquida, em meio LB com IPTG,
O IPTG é para selecionar apenas as bactérias que tiveram o genoma inicial inserido no plasmídio do vetor de clonagem. E depois eles fizeram uma citometria de fluxo para identificar se houve a inserção do gene na bactéria. Aí, como você pode ver aqui, a análise da fluorimetria, a intensidade e a fluorescência, e percebemos que houve a fluorescência, ou seja, o gene foi inserido. Com isso, eles pegaram essas bactérias, cresceram em meio DLB com fenol. Nesse caso, a enzima que eles estavam procurando, ela era dependente de substratos aromáticos. Ela catabolizava reações que utilizavam compostos aromáticos como percussor ou como substrato. Eles fizeram a citometria de fluxo e analisaram apenas as bactérias que floresceram na presença do fenol, que é o substrato. Aí eles pegaram as bactérias, plaquearam em meio LB com piscilina para selecionar apenas os clones positivos. E dessas colônias eles selecionaram os clones positivos, plaquearam de novo, fizeram a citometria de fluxo para identificar. Aqui é as bactérias sem adição de fenol e aqui as bactérias com adição de fenol. Mostrando que o gene foi inserido e a fluorescência aumentou. Com isso, eles obtiveram várias sequências obtidas pela técnica de Sciax, que é a que eu descrevi agora há pouco. E nas outras experimentos, eles usaram benzoato e naftaleno como substrato da enzima. E aqui a gente pode ver que a BZO é para benzoato e NAP é para naftaleno. Em azul a gente pode ver o gene que codifica a enzima catabólica, em verde GFP e em rosa o regulator de transcrição. Aí o que eles fizeram então na parte de espectrofotometria? Para confirmar se a enzima produzida realmente utilizava o compostos aromáticos como substrato, eles submeteram a amostra mais promissora, que foi a BZO 718, P450, diferentes substratos e fizeram a espectrofotometria. Em A, a gente pode ver o espectro de absorção da enzima em dois estados, na forma oxidada e na forma reduzida ligada a CO, que apresentou um pico em 416 para a enzima na forma oxidada e em 446 para a enzima ligada a CO. No gráfico B, a gente pode ver o ensaio de ligação do substrato com a 4-hidroxibenzeno, o pico de absorção máximo da enzima com benzoato e com 4-hidroxibenzeno. Com o benzoato, a absorção máxima foi 416 e com 4-hidroxibenzeno foi a 396. E em C, eles ainda quiseram elucidar como seria a interação da enzima com o substrato na presença de um transferidor de elétrons no meio. E como a gente pode ver, alterou bastante a configuração do pico de absorção. A partir desses 3 ensaios, eles puderam confirmar que a enzima convertia o substrato que eles adicionaram nos produtos da Via, normalmente, e puderam confirmar que o modo Sciax era um bom modo para selecionar agentes catabólicos. É basicamente isso que o artigo propôs. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado e acrescentado alguma coisa no conhecimento de vocês. Tchau!